Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula de número 68 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um gênero de texto chamado autobiografia, tá? E os objetivos são conhecer, esse gênero de texto, as suas características e reconhecer um texto autobiográfico no meio de outros textos. Eu peço que vocês separem o caderno de vocês de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês vão anotando durante a aula o que é uma autobiografia, quais são as características, para vocês terem mais facilidade, na hora de fazer o exercício depois. Combinado? Então, vão se preparando lá. Vamos começar, então, relembrando que lá na aula 59, nós já estudamos a biografia. Será que é a mesma coisa, prof? Biografia e autobiografia? É parecido, tá? Por isso que a prof vai fazer essa revisão rapidinha do que é uma biografia. E se vocês quiserem rever a aula 59, ou talvez assistir para quem não assistiu sobre a biografia, procurem lá para vocês verem com mais calma esse tipo de texto, Então, o que é uma biografia? É aquele texto que narra, geralmente na ordem cronológica, ou seja, na ordem com que os fatos aconteceram. Quais fatos? A história de vida de alguém que se destacou na sociedade ou continua se destacando, E na aula de hoje nós vamos conhecer a autobiografia, que é bem parecida com a biografia. Para nós compreendermos o que é uma autobiografia, a prof desmanchou, desmontou a palavra em 3 pedacinhos, em 3 partes. Tá? A palavra pode ser desmontada nesses 3 pedacinhos, auto, bio e grafia. Então, a palavrinha auto, trechinho alto, significa sobre si mesmo. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, o que é uma autobiografia? É aquele texto no qual você escreve sobre si mesmo. Você conta a tua história, Na biografia, o que é que você faz? Eu escrevo sobre a vida de outra pessoa. Na autobiografia, o que eu faço? Eu escrevo sobre mim mesmo, Então, a autobiografia é o texto no qual o autor escreve sobre si mesmo, ok? Anotem lá no caderninho de vocês, podem fazer essa, divisão aqui dos trechinhos que formam a palavra autobiografia, que é bem interessante, para vocês não confundirem, a biografia com a autobiografia. São parecidos os tipos de texto, mas são diferentes também, Então, características da autobiografia. Primeiro, o texto é escrito em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu, Então, a primeira pessoa é o tempo que predomina ali nos verbos. O escritor narra sua própria vida. Esse texto não precisa ser autorizado pelo biografado, que lá na biografia nós aprendemos que para eu escrevê-la, eu preciso pedir a autorização para a pessoa biografada a fim de publicar o texto. Na autobiografia isso não precisa, Porque eu mesma vou escrever sobre mim mesma, então não preciso eu mesma me autorizar, Vamos imaginar que vocês farão uma autobiografia sobre vocês? Não precisa pedir permissão, já que vocês vão escrever sobre a vida de vocês mesmos, E geralmente a autobiografia contém apenas fatos positivos. Na biografia, muitas vezes tem fatos que não são positivos, Fatos polêmicos. Por isso a permissão do biografado para publicá-la, Na autobiografia, geralmente o escritor, que escreve sobre si mesmo, omite os fatos negativos e não coloca eles, Por isso a prof colocou geralmente. Tem alguns mais ousados que colocam até mesmo fatos negativos, mas é bem raro,
E agora eu trouxe para vocês um exemplo de autobiografia. E quem escreveu essa autobiografia foi o Rubem Alves, é um escritor. E olha só como ele usou muito bem as palavras para nos cativar e continuar fazendo a leitura do texto dele. Aqui eu trouxe só um trecho para vocês, né? Um pedaço da autobiografia, ela é maior, mas para vocês verem como ficou muito criativa a escrita que ele fez sobre ele mesmo. Então ele nos escreveu o seguinte: vocês crianças que leem as minhas histórias, frequentemente ficam curiosas sobre a minha vida. Eu conto. Então aqui, pessoal, quero chamar a atenção para vocês no seguinte. Ele escreveu assim, ó, histórias, né? Porque é um texto antigo já. Antigamente, lá a escrita foi evoluindo, tinha a história com H, que as pessoas diziam que eram os fatos verdadeiros, e as histórias que eram sem H, que eram os fatos que não eram verdadeiros. Né? O Rubem Alves, ele escreveu assim. Então, a prof tem que deixar assim, não pode modificar. Hoje já não se escreve mais histórias aqui, é só com H e com I, né? Não tem mais história e história, tá? Só para vocês entenderem ali, né? Então, ele diz assim, que frequentemente as crianças que liam os livros dele ficavam curiosos. E aí, quem é você, né? O que você faz? Ele diz, ó, então eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Então, ele diz assim, eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas, Boa Esperança. E olha só que interessante, ele diz assim, procurem no mapa. Então, ele faz com que a gente interaja com o texto dele, diz assim, procure lá no mapa para ver onde fica, onde eu nasci, né? Que legal. Meu pai foi muito rico. Perdeu tudo, ficamos pobres. Morei numa fazenda velha. Não tinha nem água, nem luz e nem privada dentro de casa. Olha só como foi a infância dele, né? Do Rubem Alves. Depois mudei para as cidades. Lambari, Três Corações, Varginha. Então ele vai citando as cidades que ele foi mudando. Me divertia fazendo meus brinquedos. Ele mesmo fazia brinquedos, já que eles eram pobres, talvez o pai não tinha condições de comprar, né? Ele fazia os brinquedos dele. Brinquedo que a gente compra pronto não tem graça, diz ele, enjoa logo. Quantos brinquedos há no seu armário esquecidos? Já pararam para pensar? Talvez vocês hoje não brinquem mais, né? Mas olhem lá no passado os brinquedos quando vocês eram menores. Tem bastante brinquedo que talvez vocês brincaram bem pouco. Né? Como ele disse aqui, na opinião dele, brinquedo comprado enjoa logo. Agora, aqueles que ele fazia, na opinião dele, eram muito bons. Vocês já fizeram brinquedo em casa? Né? Com caixa de papelão, com pecinha, com madeira. Talvez passaram o dia inteiro fazendo brinquedo e se divertindo. Não foi legal? Quem já fez, acredito eu que sim. Eu fazia quando eu era criança. Boneca de pano, carrinho de caixinha. Passava o dia me divertindo, nem era tanto por brincar com o brinquedo, era fazer, né? E olha só o que ele continua dizendo. Fazer o brinquedo é parte da brincadeira. Foi fazendo brinquedos que aprendi a usar as ferramentas, martelo, serrote, alicate. Só não vão usar as ferramentas do pai sem permissão e sozinhos que vocês vão se machucar, tá? Então, se vocês forem fazer os brinquedos em casa, querer copiar a história do Rubem Alves aqui, façam com supervisão de um adulto, tá? Gostava de andar de carrinho de rolimã, brincava de soltar papagaio, bolinha de gude, peão. Olhem quanta brincadeira. Conhecem essas brincadeiras, o carrinho de rolimã, bolinha de gude, a peca, como a gente chama aqui, né, em São Bento do Sul. Talvez uns chamem de bolinha de gude, outros de peca, né? O peão. Como a gente era pobre, nunca tive velocípede ou bicicleta. Ainda hoje não sei andar de bicicleta. O Rubem Alves nunca aprendeu a andar de bicicleta, olhem só. Depois nós mudamos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito. Os meninos cariocas caçoavam de mim por causa do meu sotaque de mineiro da roça. Tiravam sarro do Rubem Alves, né? Estudei piano porque queria ser pianista. Mas eu não tinha talento, desisti. Pensei em ser engenheiro, médico.
Fui ser pastor porque queria cuidar dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas, porque é daí que surgem nossas ações. Se a gente tem pensamentos bons, a gente faz coisas boas. Vejam que aqui a prof deixou, né, entre parênteses, reticências, aqui também, porque como eu falei para vocês, a biografia do Rubem Alves é bem extensa. Eu fui selecionando alguns trechos para mostrar para vocês. Quando a prof falou para vocês lá no início do nosso tempo de estudo de hoje, né, que os verbos estão em primeira pessoa eu, aqui a gente já pode perceber, ó, estudei. Quem estudou? Eu, o Rubem Alves, né? Desisti. Quem desistiu? Eu, o Rubem Alves. Então, a autobiografia é aquele texto no qual, né, o autor é ele mesmo. Por isso ele utiliza os verbos em primeira pessoa, né? E não só os verbos, as demais palavrinhas também, né? Morei e estudei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. Fui ser professor numa universidade. Tenho 3 filhos. Meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever, especialmente histórias para crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. E aqui a prof encheu dos parênteses, né, e reticências, porque eu fui tirando só alguns trechos mais importantes para mostrar para vocês. E aqui está o nosso Rubem Alves, né, para vocês conhecerem ele, ok? Então, esse é um texto de autobiografia, né? E caso vocês queiram conhecer mais da história do Rubem Alves, a prof deixou aqui um link para vocês também acessarem, né? Podem pesquisar sobre o autor. E nesse link aqui, vocês têm alguns livros que o Rubem Alves escreveu, né? Então, vocês podem acessar e ler. Quando ele diz que ele fez mais de 30 livros para crianças, todos com ilustrações, talvez vocês ficaram curiosos, né? Então, a prof deixou aqui um link para vocês acessarem ou baixarem. Aqui nesse site vocês podem tanto ler online, quanto baixar o livro para vocês lerem depois, que não precisa nem de internet. Funciona no celular, no computador, bem bacana, tá? E aqui eu deixei algumas capas de livros que o Rubem Alves escreveu. Claro que não são só esses, são algumas sugestões, né? A toupeira cometa, o gato que gostava de cenoura, a pipa e a flor. Esse aqui ele fez uma parceria com o Maurício de Souza, né? E o Maurício de Souza emprestou os desenhos dos personagens e o Rubem Alves escreveu o texto, né? Esses 3 aqui eu já li todos, por isso que eu sugeri para vocês. São muito bons e muito legais. Vocês devem ter percebido pelo jeito com que o Rubem Alves escreveu a autobiografia dele, que ele é muito criativo, né? Então imaginem as obras dele como são boas. Recomendo para vocês. Não só esses, né? Mas vocês podem ler demais obras dele também, tá? Vamos achar então as características da autobiografia no trecho que a prof trouxe, né? Então, como eu disse para vocês, é escrito em primeira pessoa. Tem vários trechos na autobiografia do Rubem Alves que provam para nós o uso da primeira pessoa. Aqui eu trouxe alguns. 2 aqui eu até já citei, né? Mudei, ó, quem que mudou? Eu. Quem é esse eu? Rubem Alves. Me diverti, ó o pronome oblíquo aqui, né? O me se refere a quem? A eu, que é quem? Rubem Alves, né? O mim aqui também, ó, caçoavam de mim, os garotos cariocas caçoavam de mim. De quem que eles caçoavam? Do Rubem Alves, né? Ele fala sobre ele mesmo. Estudei, desisti, pensei, verbos todos que se referem à primeira pessoa do singular, eu, né? Então, prova que o trecho está em primeira pessoa, tá bom? Perceba também, né, que nessa autobiografia, o autor narra sua própria vida e ele não falou nenhum fato negativo. Só que podem ter certeza que a vida dele não foi só flores, né? Porque a vida de ninguém é só flores. Ele deve ter passado por problemas e dificuldades, por acontecimentos negativos também. Mas como eu disse para vocês, uma das características da autobiografia é que geralmente o autor omite esses fatos, né?
Importante nós sabermos também que na autobiografia, assim como na biografia, usam-se os marcadores temporais para organizar o texto. O que são os marcadores temporais? São aquelas palavras que vão organizando o texto na ordem cronológica que os fatos vão acontecendo. Por exemplo, alguns marcadores temporais. Naquele tempo, durante muito tempo, anos depois, entre outras expressões. No trecho que nós temos lido, nós temos dois marcadores temporais. Faz muito tempo, perceberam como está localizando, Faz muito tempo, o marcador de tempo, e ele coloca daí a data. Depois mudei para as cidades, ó, o marcador de tempo, indicando os fatos ali, que aqui aconteceu antes, aqui aconteceu depois, está organizando os fatos narrados. Então, os marcadores temporais são importantes na autobiografia para organizar, os fatos que estão sendo contados para nós. Resumindo, então, o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Que a autobiografia é um texto no qual o autor escreve sobre si mesmo. O autor usa a primeira pessoa, já que narra sua própria história. Geralmente apresenta só fatos positivos. E como o autor é ele mesmo, não precisa ser autorizada para ser publicada a autobiografia. Ok? Bem fácil, né? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam, tem atividade para fazer sobre esse assunto. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.